O milagre que mudou a vida de Cristiane, da dor à vitória na Igreja Universal. Cristiane Oliveira tinha 32 anos quando sentiu que seu corpo começava a traí-la. Tudo começou com umas manchas vermelhas nas pernas que ela achou que fossem alergia. Mas os dias passaram, e as manchas se transformaram em nódulos doloridos, quentes ao toque, que pareciam queimar por dentro. O diagnóstico veio como um balde de água fria. Panicolite, uma inflamação rara e agressiva no tecido gorduroso, que podia evoluir para complicações graves se não fosse controlada. Os médicos receitaram corticoides, anti-inflamatórios fortes e alertaram: você vai precisar conviver com isso pelo resto da vida. Em alguns casos, a doença até causa deformidades. As noites de Cristiane viraram um pesadelo. A dor era tão intensa que ela não conseguia dormir, e as pernas inchavam a ponto de não caberem nas calças. O pior era o desespero. Ela era mãe solo de 2 filhos pequenos, Davi de 8 anos e Sara de 5. Como ia criar eles se mal conseguia andar? As contas se acumulavam, e o tratamento particular era caro demais para o salário de auxiliar administrativa que ela recebia. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Chorava todas as noites, esconderijo no banheiro para os filhos não verem. Foi numa tarde de quarta-feira, quando a dor a deixou de cama, que sua vizinha, Dona Maria, bateu à porta. Minha filha, você não aguenta mais sozinha. Vamos na Igreja Universal hoje à noite. Lá tem um Deus que opera milagres, disse a senhora com uma fé que Cristiane invejava. Ela resistiu no começo. Já tentei de tudo, Dom Maria, nem Deus vai me curar, mas a dor e o cansaço falavam mais alto. Às 19h30, com as pernas latejando, ela entrou pela primeira vez na igreja da Rua São João, no centro da cidade. O que Cristiane viu ali a deixou sem palavras. Não era um culto comum. Era uma guerra espiritual. O pastor, com uma autoridade que ela nunca tinha visto, orava com unção, impondo as mãos sobre as pessoas que caíam no chão chorando, gritando, sendo libertas. Hoje é o dia da sua vitória, ele declarava, enquanto a congregação respondia em coro: Amém, pastor, é a minha vez. O ar estava carregado de uma energia sobrenatural, como se algo invisível estivesse acontecendo ali. Cristiane sentiu um arrepio na espinha. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre levantasse a mão, ela hesitou. Mas Dona Maria segurou seu braço e levantou os dois. Deus te vê, filha, gritou a vizinha. O pastor apontou para ela. Você ali, de blusa azul, vem aqui no altar. Jesus quer te tocar hoje. Cristiane arrastou os pés com vergonha, mas quando chegou perto, o pastor colocou a mão em sua testa e começou a orar em línguas. Ela sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. Esta doença sai agora em nome de Jesus. O pastor ordenou, ungindo-a com óleo. Receba sua cura. Ela não sentiu nada mudar na hora. Ainda doía. Ainda tinha medo. Mas o pastor olhou nos seus olhos e disse: volte amanhã na corrente de oração às 10 horas. Não falte. Deus já começou a operar em você. Cristiane saiu da igreja confusa, mas com uma centelha de esperança que não tinha meses. No dia seguinte, ela voltou. Dessa vez participou da corrente de oração das 10, onde dezenas de pessoas se uniam em clamor por milagres. O pastor ensinou: a fé sem obras é morta. Se você quer a cura, tem que mostrar a Deus que acredita. Participe da campanha dos 7 dias de jejum e oração. Traga sua oferta de fé. Deus honra quem o busca de todo o coração. Cristiane não tinha dinheiro, mal pagava o aluguel, mas tirou dos R$ 200 que guardava para as passagens do mês e colocou no envelope de oferta. Se Deus é fiel, Ele vai me sustentar, pensou com lágrimas nos olhos. Os dias seguintes foram de luta. Ela jejuou como o pastor orientou, só tomando água e suco, e todas as noites participava das vigílias de oração. Na quarta noite, durante a fogueira santa, quando o pastor queimava os pedidos de oração em um caldeirão, simbolizando a destruição dos problemas, Cristiane sentiu algo diferente. Enquanto o fogo ardia, ela ouviu uma voz interior: filha, sua cura já está consumada. No mesmo instante, uma dor aguda percorreu suas pernas, como se algo estivesse saindo dela. Ela caiu de joelhos e começou a chorar descontroladamente. Quando se levantou, percebeu: a dor tinha sumido. Totalmente. As pernas ainda estavam inchadas, mas não doíam mais. No dia seguinte, acordou e correu para o espelho. Os nódulos tinham diminuído pela metade. Em uma semana, não havia mais nenhum sinal da panicolite. Os médicos ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação médica, disse o dermatologista, comparando os exames antes e depois. Cristiane sorriu. Tem sim. Chama-se Jesus. Mas o milagre não parou aí. Pouco tempo depois, ela foi chamada para um testemunho no altar.
Com voz trêmula contou sua história diante de centenas de pessoas. Eu cheguei aqui arrasada, sem fé, sem esperança. Mas Deus me mostrou que Ele é real. A Igreja Universal é um lugar onde os impossíveis se tornam possíveis, declarou, enquanto a congregação aplaudia e glorificava a Deus. O pastor a abraçou e disse: "Isso é só o começo. Deus tem muito mais para você." E tinha mesmo. Cristiane começou a frequentar os encontros com Deus e as escolas de fé. Aprendeu sobre a importância do dízimo não como obrigação, mas como aliança com Deus. Quando eu entreguei meus 10% pela primeira vez, foi como se uma porta se abrisse, ela conta. Em menos de 3 meses recebeu uma promoção no trabalho e uma proposta para um segundo emprego como consultora, algo que nunca havia sonhado. Deus não só me curou como me prosperou. Testemunha emocionada. Hoje Cristiane é uma das líderes do grupo de oração das mulheres na igreja. Ela ajuda outras pessoas que chegam quebrantadas como ela chegou um dia. Muitas vezes a gente acha que Deus não nos ouve, mas Ele está apenas esperando a gente dar o primeiro passo. Na Universal, eu aprendi que a fé sem ação é ilusão. Precisa orar, jejuar, oferecer, lutar. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Ela olha para Davi e Sara, agora saudáveis e felizes, e agradece. Se não fosse a Igreja Universal, eu não estaria aqui hoje. Não seria a mãe que sou, não teria minha saúde, não teria minha vitória. Aqui eu encontrei um Deus que não só ouve, como age. E isso mudou tudo. Lição de vida: a fé verdadeira não é só acreditar que Deus pode, é agir como se Ele já tivesse feito. Quando você dá o primeiro passo, mesmo no escuro, Ele acende a luz. E na Igreja Universal, essa luz brilha mais forte. A vida de Ana mudou completamente depois daquele milagre. Não era só a saúde dos filhos que tinha sido restaurada, nem só o alívio financeiro que veio quando ela começou a prosperar no trabalho. Era algo mais profundo, uma transformação que só quem passa por uma batalha extrema entende. Ela não era mais a mesma mulher que entrou naquela igreja arrasada, com o coração partido e as mãos vazias. Agora ela voltava todo domingo com o peito cheio de gratidão, os olhos brilhantes e uma missão: contar para todo mundo que Deus ainda faz milagres. Um dia, enquanto ajudava na distribuição de sopa para os necessitados no projeto social da Universal, Ana conheceu uma jovem chamada Marisa. Ela estava ali com o filho pequeno no colo, os olhos inchados de tanto chorar. A história era parecida com a dela: marido desempregado, dívidas, doença na família. Mas o que mais doía em Marisa era a sensação de abandono. Já orei tanto, já pedi tanto, mas parece que Deus nem liga para mim, ela desabafou, enquanto o menino, febril, se mexia inquieto em seus braços. Ana sentiu o coração apertar. Lembrou-se de si mesma, alguns anos antes, com Davi nos braços, a mesma dor, a mesma revolta. Mas agora ela sabia algo que Marisa ainda não tinha descoberto: Deus não ignora ninguém. Ele só espera que a gente pare de reclamar e comece a lutar. Marisa, eu já estive onde você está, Ana disse, segurou a mão da jovem com firmeza. Mas Deus não te abandonou, não. Ele só quer que você dê um passo. Um passo só. Vamos lá dentro, agora. Você vai orar, vai jejuar, vai oferecer o que tiver. Mesmo que seja só R$1, mesmo que seja só uma lágrima. Mas não sai daqui sem deixar sua fé plantada neste altar. Marisa hesitou. Já tinha ido em outras igrejas, já tinha ouvido promessas. Mas havia algo diferente no olhar de Ana. Uma certeza que não vinha de palavras, mas de uma experiência real. Ela acabou entrando, com o filho nos braços, o coração entre a dúvida e a esperança. Naquele mesmo culto, enquanto o pastor falava sobre a importância de persistir na fé, Marisa sentiu algo estranho. Não era emoção, não era coincidência. Era como se uma mão invisível tocasse sua testa e, de repente, o menino, que há dias não parava de chorar de dor, adormeceu tranquilo em seus braços. Ela olhou para Ana, assustada, e viu nos olhos da outra mulher um sorriso que dizia: "Eu te falei. Ele está aqui." Nos dias seguintes, Marisa voltou. Desta vez, não só para pedir, mas para lutar. Jejuou como nunca tinha jejuado, orou com lágrimas, ofereceu o pouco que tinha com as mãos trêmulas. E então, o impossível começou a acontecer. O marido, que há meses não conseguia trabalho, recebeu uma ligação para uma vaga. O menino, que os médicos diziam que precisaria de cirurgia, começou a melhorar sem explicação. As dívidas que pareciam um abismo foram sendo pagas uma a uma, como se alguém estivesse abençoando cada centavo que ela tocava. Quando Marisa voltou para agradecer, não conseguia segurar as lágrimas. "Ana, eu não sabia que Deus era assim. Eu pensava que Ele só ouvia os outros que eu não merecia. Mas aqui, eu vi que Ele me vê, que Ele me escolheu." Ana abraçou a jovem, sentindo o peso da responsabilidade e ao mesmo tempo a leveza da graça.
Não é que você não merecia, Marisa. É que você não sabia como chegar até ele. A Universal não é só uma igreja. É um lugar onde Deus mostra que ele não mudou. Os milagres que você lê na Bíblia, ele ainda faz. Mas a gente tem que estar disposto a pagar o preço da fé. E assim, mais uma vida era transformada. Mais um testemunho se juntava aos milhares que enchiam aquelas paredes de esperança. Ana olhava para tudo aquilo e pensava: se Deus fez por mim, se fez por Marisa, pode fazer por qualquer um. Basta acreditar de verdade. Basta não desistir, porque na Igreja Universal os milagres não são lendas. São histórias reais, escritas com lágrimas, lutas e uma fé que não se curva diante do impossível. E toda semana novas páginas são adicionadas, cada uma delas provando que quando o homem dá o primeiro passo, Deus corre para encontrar com ele. Ana saiu da igreja naquela noite com o coração leve, mas também com uma missão. Ela não podia guardar só para si aquilo que tinha vivido. No caminho para casa, parou na padaria da esquina, onde a dona, Senhora Rosa, sempre a atendia com um sorriso forçado, mas com olhos cansados. Ana sabia que ela carregava um fardo pesado. O filho mais novo, Lucas, de 10 anos, estava meses sem andar depois de um acidente de carro. Os médicos diziam que as lesões na coluna eram irreversíveis. Rosa, eu preciso te contar uma coisa, Ana disse, segurando a mão da mulher sobre o balcão. Deus mudou a minha vida. E ele pode mudar a do Lucas também. Rosa abaixou a cabeça, enxugando uma lágrima rápida com o avental. Já orei tanto, Ana. Já levei ele em tudo quanto é lugar. Até em macumba, na desesperação. Nada adiantou. Não é em macumba, Rosa. É em Jesus. Na Universal eu vi coisas que nem parece que é desse mundo. Pessoas saindo de cadeiras de rodas, cegos enxergando. Ana falava com uma convicção que vinha de dentro. Domingo que vem, leva o Lucas lá. Não custa tentar, não é? Rosa suspirou, mas no fundo, uma centelha de esperança acendeu. Ela já tinha tentado de tudo, menos aquilo. E se? No domingo seguinte, a igreja estava lotada como sempre. Ana chegou cedo e ficou esperando do lado de fora, torcendo para que Rosa aparecesse. Quando viu o carro velho estacionar com uma cadeira de rodas sendo tirada do porta-malas, seu coração disparou. Rosa empurrava o filho, que olhava para tudo com olhos curiosos, mas sem expressão. Lucas não falava muito desde o acidente. Dentro do templo, o pastor começou a pregar sobre a fé que move montanhas. Ana sentia cada palavra como se fosse direcionada àquela família. Quando chegou o momento da oração pelos enfermos, ela não hesitou. Foi até Rosa e Lucas, ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas e começou a clamar. Senhor, o Senhor sabe da dor dessa mãe. O Senhor vê esse menino. Em nome de Jesus, eu determino que essas pernas sejam restauradas. Que os nervos sejam reconectados. Que a vida volte a fluir onde havia morte. A igreja inteira começou a orar junto. Lucas, a princípio, só observava confuso. Mas então, algo estranho aconteceu. Um formigamento começou em seus dedos dos pés, subindo pelas pernas como uma corrente elétrica. Ele mexeu os artelhos, devagar. Depois com mais força. Mãe, ele sussurrou, puxando a blusa de Rosa. Eu tô sentindo alguma coisa. Rosa quase caiu de joelhos. Meu Deus! Meu Deus! O pastor, percebendo o movimento, veio correndo. Irmãos, vamos glorificar a Deus. Esse menino vai andar hoje. Com lágrimas nos olhos, ele segurou as mãos de Lucas e com voz firme declarou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Lucas tentou. Primeiro, um tremor nas pernas. Depois, um movimento hesitante. Rosa o segurou pelos braços, chorando sem parar. E então, ele se levantou. Tremendo, mas de pé. Um passo. 2 passos. A igreja explodiu em gritos de alegria, palmas, louvor. Rosa abraçou o filho como se fosse a primeira vez, enquanto Lucas, atordoado, olhava para as próprias pernas como se não acreditasse. Eu tô andando, mãe. Eu tô andando. Ana, ao lado, chorava sem conseguir parar. Mais um milagre. Mais uma família restaurada. Mais uma prova de que quando a gente entrega o impossível nas mãos de Deus, Ele faz o que nenhum médico, nenhuma ciência, nenhum homem pode fazer. Na semana seguinte, Lucas voltou à igreja. Desta vez não em uma cadeira de rodas, mas correndo pelo corredor, distribuindo abraços. Rosa, que antes mal conseguia sorrir, agora não parava de testemunhar. Se alguém me dissesse que eu ia ver meu filho andar de novo, eu não acreditaria. Mas Deus é real, e Ele está na Universal. E assim como uma pedra jogada em um lago, o milagre de Lucas se espalhou. Vizinhas que antes torciam o nariz para a igreja agora perguntavam: como é que faz para ir lá? Pessoas que tinham desistido de tudo começaram a aparecer, carregando suas dores, suas doenças, seus sonhos quebrados.
Porque quando uma vida é transformada, ela vira um farol. E na Universal, os faróis nunca se apagam. Ana olhava para tudo aquilo e sorria. Ela que tinha entrado naquela igreja arrasada, agora via Deus usando ela para trazer outras pessoas para perto dele. Não havia fórmula. Não havia segredo. Só havia um Deus que ainda opera milagres e uma igreja que não tem medo de acreditar nisso. Porque a Universal não é um lugar para quem já está bem. É para quem precisa de um milagre. Para quem já tentou de tudo e não conseguiu. Para quem ainda acredita que no meio da escuridão, uma luz pode brilhar. E essa luz? Ela nunca se apaga. Ana não sabia, mas sua história estava só começando. Uma tarde, enquanto ela ajudava a organizar os cadeiras após o culto, uma mulher entrou correndo pela porta dos fundos, os olhos cheios de lágrimas e as mãos tremendo. Segurava um papel amassado, como se fosse a última esperança do mundo. Era um exame médico. O diagnóstico: câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucos meses de vida para sua filha de apenas 9 anos. Me disseram que aqui Deus faz milagre, a mulher gaguejou, olhando ao redor como se procurasse algo que não via. Eu não tenho mais para onde ir. Ana não pensou 2 vezes. Abraçou aquela mãe como se fosse sua própria irmã e a levou até a frente do altar. Não havia culto naquele momento, só algumas pessoas orando em voz baixa nos bancos. Mas Ana sabia, Deus não precisa de multidão para agir. Ela pegou o exame das mãos da mulher, colocou sobre o altar e começou a clamar em voz alta, como se estivesse falando diretamente com Deus. Senhor, o Senhor não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Essa criança vai viver, vai correr, vai brincar, vai louvar o seu nome. O diabo mentiu, e o Senhor vai desmentir essa palavra hoje. As pessoas que estavam na igreja pararam o que faziam e se juntaram à oração. Alguns choravam, outros levantavam as mãos, mas todos acreditavam. Porque na Universal a fé não é só uma palavra bonita, é uma certeza que queima no peito. 3 dias depois, a mulher voltou. Desta vez, não chorava de desespero, mas de alívio. Os novos exames não mostravam mais nenhum vestígio da doença. Os médicos não conseguiam explicar. Ela não queria explicação. Só queria agradecer. Eles disseram que foi um erro no primeiro exame, a mulher contou rindo entre lágrimas. Mas eu sei que foi Deus. Foi aqui que ele me ouviu. Ana abraçou ela de novo e dessa vez sentiu algo diferente. Não era só alegria, era um chamado. Deus estava mostrando a ela que cada vida transformada era uma semente. E aquelas sementes estavam brotando. Nos dias seguintes, mais pessoas começaram a chegar. Um homem em cadeira de rodas que há anos não movia as pernas. Uma jovem com depressão tão profunda que não saía da cama há meses. Um casal à beira do divórcio com os olhos inchados de tanto chorar. Todos com uma coisa em comum, tinham ouvido falar de um lugar onde Deus ainda faz o impossível. E a Universal não os decepcionava. Não porque fosse mágica, não porque os pastores tivessem poderes, mas porque ali, a palavra de Deus era pregada sem medo, a oração era feita com autoridade, e o Espírito Santo agia como só ele sabe fazer. Uma noite, durante um culto de libertação, Ana viu o homem da cadeira de rodas se levantar. Primeiro foram tremores nas pernas. Depois, um passo vacilante. Em seguida, ele andou, até o altar chorando como uma criança. A igreja inteira explodiu em louvor. Não era histeria, não era emocionamento passageiro. Era a glória de Deus enchendo aquele lugar, provando mais uma vez que ele não mudou. Ana olhava tudo aquilo e entendia. Ela não era mais a mesma pessoa que tinha entrado ali quebrada. Agora, ela fazia parte de algo maior. Não era só uma membro, não era só uma testemunha. Era uma guerreira. Porque na Universal ninguém fica parado. Ou você está sendo transformado, ou você está ajudando a transformar. E assim a luz continuava brilhando. Não só na vida de Ana, não só naquelas paredes, mas em cada coração que chegava ali buscando uma resposta. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por Ana, se Ele fez por aquela menina, se Ele fez por aquele homem, Ele pode fazer por você também. Basta entrar. Basta acreditar. Basta deixar Deus escrever a sua história. O milagre completo. Ana sentiu as lágrimas escorrerem enquanto o pastor orava por ela. Não eram mais lágrimas de dor, mas de gratidão. Aquelas palavras que há anos a oprimiam. Você não serve para nada, sua vida acabou, foram substituídas por uma verdade maior. Você é minha filha, e eu te escolhi. No mesmo instante, como um sopro divino, a dor nas costas que a imobilizava por anos desapareceu. Ela se levantou sem moletas, sem medo. Os aplausos e os gritos de glória a Deus enchiam o templo, mas Ana só ouvia uma voz, a de Deus, sussurrando que sua batalha tinha um propósito.
Ao sair dali, ela viu a menina que chorava no canto, a mesma que minutos antes parecia sem esperança. Ana se ajoelhou ao seu lado e segurou suas mãos. Deus não te abandonou. Ele só estava preparando algo maior. Olha para mim, eu também achei que tudo havia acabado. Mas hoje, eu sou livre. A menina levantou os olhos e entre lágrimas balbuciou um ajuda-me. Ana sorriu porque agora sabia, a fé não é só receber, é estender a mão. Reflexão final. A vida nos quebra para nos recriar. Ana entrou na igreja como um vaso rachado, saiu como um rio. Não porque suas cicatrizes sumiram, mas porque elas se tornaram testemunhas de que Deus restaura o que estava perdido. O milagre não foi só a cura física, foi a descoberta de que mesmo no fundo do poço, ela nunca esteve sozinha. Lição de vida. Deus não muda as pessoas apesar das suas lutas, mas através delas. O que você chama de fim, Ele chama de preparação. O que você vê como fraqueza, Ele usa como porta para a sua glória. Basta entrar. Não com perfeição, mas com coragem. Não com respostas, mas com fé. Porque a história mais bonita que Deus quer escrever não está nos livros, está em você. E ela começa hoje.